produtores! E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal mais sem cabeça do YouTube. No vídeo de hoje, review de Fumetsu no Anata E, o anime que parece que não vai me surpreender a cada capítulo, mas olha só, gente, consegue de alguma forma nos surpreender. E como, né? Se você não está na plataforma do YouTube, o link está na bio. Vem comigo rever de forma completa, beleza? Agora, se você já está aqui na plataforma do YouTube, seja muito bem-vindo mais uma vez. Se inscreva no canal, deixa seu like, me conta aqui embaixo o que você está achando desse anime que, mais uma vez, está sempre nos surpreendendo de alguma forma, seja no traço, na trilha sonora ou na própria história, ele consegue nos surpreender de alguma forma. É incrível. Fumetsu no Anata é o nosso queridinho dessa temporada, com certeza. Mas é isso aí, sem mais delongas, bora lá. Bem, o anime começa nos trazendo algumas respostas interessantes sobre as escolhas que o Fuji faz no momento que ele vai utilizar ali os corpos, no caso, que ele já teve contato com as outras vidas e tudo mais, né? É muito interessante porque quem narra essas observações é aquela voz, aquela entidade lá do comecinho que, no caso, criou o Fuji. E aí ele mostra, no caso, ele fala pra gente, né, que ele não usa muito o urso, aquele urso grande, forte, e que ele tá todo perfurado porque ele sente muitas dores, né? Por isso que ele tá sempre rungindo, urrando. Eu não sei meio qual o termo aqui usar, mas o urso, no caso, está sempre chorando e ele tá sentindo muita dor. Então por isso que ele não utiliza muito aquela forma. E o garoto, no caso, ele utiliza aquela forma sem motivo, no caso. Eu acho que é uma forma, assim, padrão, assim, mais fácil de se adaptar aos locais, assim, no caso, que ele anda. Porque ele, ao mesmo tempo que ele é grande, mas ele não é tão pequenininho, sabe? Ele consegue se locomover também de uma certa forma rápido, no caso, correr. E ele utiliza a Mate para poder usar as habilidades que ela tinha no caso de escalar e conseguir essas frutas, né, que só existe nesse universo, né? E é claro, o lobo, no caso, ele utiliza no momento de luta ali, um pouco mais agressiva, né? Ele utiliza o lobo, mas ele não citou, mas é interessante, a gente já pegou meio que essa relação. E nessa andança e tudo mais de descobrir, se descobrir também, né? Ele acaba encontrando quem? A velhinha. Gente, é muito engraçado quando a velhinha encontra a Mate, no caso ele tá na forma da Mate, né? Ela meio que dá uma surtada, tipo, menina, onde é que você tava? Ai, é interessante, me deu um aperto no coração quando ele subiu na carroça e viu aquela pocinha pequenininha ali de sangue, tipo, ai, gente. E ele se transformou, no caso, no menino. Nossa, gente, o coração nesse exato momento, ó, deu aquela trancada, tipo, ai. Só que aí, né, a velhinha, ela meio que já entendeu que ele não meio que fala muito, né, e ele toma o rumo dele. E mais interessante que ela vai atrás dele, né, afinal de contas, eu achei também interessante porque quando a Parona saltou ali da carroça, ela seguiu o rumo dela, né, ela não percebeu que a Parona tinha pulado, né, então ela meio que não viu qual foi o final daquela história, né? Realmente ficou meio que no ar, né? Ela ficou sozinha, né? Coitadinha, né? É uma senhora, né? Enfim, e aí no caso o Fuji, no caso, segue o rumo dele e a velhinha segue atrás dele. E aí é interessante porque ela fica curiosa sobre ele, no caso, e ela pergunta, se questiona, você fala, você não fala, você sente alguma coisa, enfim, né? Ela tava meio que tentando entender o que era aquela forma, né? Porque ela já tinha entendido, pelo menos, que ele era imortal. Isso ela já entendeu, né? Mas ela queria entender um pouco mais a fundo, né? E só que, gente, vamos parar um pouco aqui, vamos começar a parte cômica, né? Ela mesma disse que tem um bom tempo que ela não come, não bebe, né? Está ali sozinha, né? É engraçado que ela começa meio que dar uma alucinada ali e ela corre literalmente pra
perna dele, pra coxa dele, né? Ela lembrou que no caso ele é imortal, que no caso ele se regenera, né? Que é uma perninha pra ele que pode se recuperar o corpo todo, né? Gente, que cena cômica, engraçada, né? Ela, não, deixa eu só morder um pouquinho aqui, eu vou assar, depois se regenera. Foi muito engraçado. Só que aí o menino, ele tá meio muito interessante de deixa minha perna ir. Claro que não, né? Rapidamente ele se transforma ali num lobo, né? E parte pra meio que rangindo pra ela, né? E aí, engraçado, interessante, porque ele se transforma na Mate, sobe lá na árvore e faz a mesma coisa que no caso a Mate fez com ele, né? Que é de pegar aquela fruta e jogar, no caso, para a pessoa que tá ali embaixo. E uma coisa interessante também é essa fruta, porque não importa o local onde esteja nessa região ali, nesse universo de Fumetsu no Anata E, é a mesma fruta. Só temos dois tipos de fruta, essa pera gigante e uma outra avermelhada que no caso ele comeu lá na carroça, né? Só tem isso só. E é fofinho, né? Porque ele depois desce da árvore e pega essa pera e fala ali, gatão, obrigadinho, né? E ela acaricia a cabeça dela, no caso. É muito fofo essa parte. E aí meio que começa ali uma relação entre os dois, né? E aí eles estão ali andando e tudo mais, e esse que começa o momento no qual ele começa a aprender, meio que a curiosidade dele começa a aflorar, né? Que ela tá ali copiando o mapa e ele meio que vem querendo descobrir o que é aquilo, o que são aqueles símbolos. Realmente é igual uma criança quando tá querendo ali aprender, sabe? Começa a escrever na época de escola, né? No ensino fundamental ali, né? Na qual você tenta escrever alguma coisa, mas só o que sai são montanhas, nuvens, né? É muito interessante. É interessante que ela vai ali ensinando, apontando para a árvore, para as nuvens, para os peixes, para o fogo. Realmente é uma criança, como que uma criança aprende? E outra coisa, galera, eu vou dar aqui uma dica para você que quer aprender qualquer idioma, como que nós, pessoas que falamos aqui o idioma português, ou você que está escutando, né? Tem alguma galera aqui também do Japão, acho muito legal isso. Quer aprender qualquer tipo de idioma, gente? Aprenda a associar a palavra a um objeto. Isso vai ajudar e vai favorecer a sua memorização daquela determinada palavra. Fica aqui a minha recomendação e a sugestão também para qualquer tipo de idioma. Afinal, você aprendeu o idioma que você fala hoje tão fluente, né? Que nós estamos aqui falando através da associação. Tipo, olha, parede, olha, lápis, olha, uma estrela, enfim. Beleza? Fica aqui dica. Ok? Vamos continuando aqui, porque aqui é review de anime, não dicas de inglês, coisa assim do tipo, né? Vamos continuar. E aí nessa jornada toda, né, eles chegam ali no porto, no caso, a casa da velhinha depois do mar, né? Então eles têm que atravessar, no caso, esse mar e eles entram nesse navio, né? E é interessante porque, gente, a velhinha ela quer saber um pouquinho mais dele. E nesse meio tempo que eles passaram assim junto, de sair lá do meio da floresta para chegar no porto, foi-se um tempo, né? E nesse período de tempo ele aprendeu muito. Até a velhinha fala, né? Como você aprendeu, como você conseguiu adquirir vocabulário para poder dar uma de meio que imitar, sabe falar como índio? Quando você tá falando sílaba por sílaba, de forma monossílaba, é exatamente isso, né? Então ele consegue ali se comunicar de forma muito pausada, mas consegue se comunicar. E aí a velhinha fica curiosa por querer saber um pouquinho sobre a vida dele antes de conhecer a Mate, né? E aí é incrível como ele consegue resumir, no caso, de forma simples, como que foi a vida dele antes de conhecer a Mate. Ele fala que ele andava sozinho e aí de repente ele encontrou uma pessoa e aí essa pessoa alimentou ele e com essa pessoa ele aprendeu o que era o cheiro, os sons, as formas e aí ele se transformou nele, enfim, é isso, foi só isso. Eu falei, meu Deus, como ele conseguiu resumir
foi só isso que aconteceu. E até hoje a gente ainda fica tipo, meu Deus, aquele comecinho do menino, mas teve toda aquela coisa que aconteceu na trajetória. Não. Ele resumiu, foi exatamente isso que aconteceu. E aí a viagem pelo barquinho ali pelo mar acaba e eles decidem meio que fazer uma pausa ali no meio da mata, né? Porque tá meio tarde, porque eles vão se encontrar, no caso, o namorado da velhinha, né? Na manhã, que vai ser um pouco melhor ali e tudo mais, né? Tranquilo, calmo, fofo. Não. O pessoal tá ali descansando e tudo mais, tranquilo. Só que o menino e a velhinha estão ali dormindo calmamente, tranquilo. Só que de repente algo começa a sair do chão. Parece um galho, parece uma cobra, parece alguma coisa que está vivo e vai direto pro menino e acerta ele em cheio. E ao mesmo tempo que fura o menino, está sugando algo dele também. E aí, meus caros, começa uma sequência de uma cena assim que eu não sei como descrever. Foi uma cena tipo estilo, oh meu Deus. Sabe aquela cena que você fala, oh meu Deus, que coisa foi essa? Por quê? Como eu disse, esse galho, no caso, que ao mesmo tempo perfura o corpo do menino, ele suga também a sua energia. E aquele menino, no caso, ele cai no chão e aquela energia de forma de menino é sugada para dentro daquele outro ser que não tem uma forma definida ainda. E aí a velhinha, ela fica preocupada, tipo, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. E aí de repente o menino, meio que na forma ali de cachorro, meio que diz pra ela não se aproximar. E de repente para tudo porque quem aparece? A primeira divindade, aquela voz tão aguardada e tão surpreendente. A mão da abertura, ela aparece. E gente, o que foi essa cena? E para melhorar ainda mais esse clima de, oh meu Deus, a trilha sonora. Gente, sobe uma trilha sonora ímpar, totalmente singular nesse anime, vamos dizer assim. Eu ia dizer nessa temporada, também nessa temporada. E aí essa voz, no caso essa primeira entidade, ela vem e fala com o menino. Ela diz que ele não vai conseguir responder, ele não vai conseguir se movimentar, mas ele vai conseguir ouvir e de uma certa forma ali entender. E ele começa a explicar que essa outra forma, no caso, ela tá ali justamente para poder sugar a sua energia. E que no caso ele tomou algo importante dele e ele tem que entender, ele pode entender no caso de que algo foi retirado dele. Ele consegue viver, ele consegue seguir o fluxo no caso de aprendizado dele, mas que ele pode ter certeza, ele pode sentir que algo foi retirado dele. E isso arrepiou, gente, arrepiou muito. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa cena, porque eu me lembrei um pouquinho sobre aquelas pessoas que têm Alzheimer. Não sei se vocês compreendem, mas a doença do Alzheimer, no caso, a pessoa ela não fica fisicamente invalidada, impossível de se mexer, coisa assim do tipo, né? Ela perde as suas memórias, ela perde tudo aquilo que ela construiu no início da vida dela, tudo que foi base, no caso, para que hoje ela seja, no caso, o que ela tenha que ser, né? Toda essa base é perdida e ela não se lembra. Então é algo assim tão precioso no caso, as nossas memórias, né? E é tão triste, você continua vivendo, mas as suas memórias, tudo o início da sua carreira, no caso, carreira entende como vida, você esquece. E por mais que as pessoas, no caso, relembre isso a você, você esquece completamente. Então, fica aqui também a minha sugestão é de valorizar as suas memórias. É de extrema valia as memórias do nosso início da nossa carreira, no caso, carreira entenda como vida, né? Por mais que sejam ruins ou boas, valorize as suas memórias. Afinal de contas, tudo que você viveu é base para o que você é hoje e o que você vai se tornar no futuro.
tudo que nós estamos criando nesse exato momento se tornarão em algum momento memórias, né? Então valorize as suas memórias, né? Isso é tão simples às vezes, mas a gente não pensa, né, nisso, né? Nossas memórias, né? É interessante olhar dessa forma, né? Mas aí voltando para o anime, no caso, a entidade, ele fala que ele é o inimigo e que ele tem que pegar o núcleo, no caso, que tem dentro dele, e que se ele pegar, vai acabar tudo. Então, parte pra cima, vai que atua, Tafarel, e é exatamente isso que acontece. Assim como tudo parou, de repente, o anime continua. E foi incrível, que cena! Mas mesmo com a rapidez absurda ali do lobo, no caso, ele é atingido em cheio, mas em cheio assim, de 3 formas ali diferentes, ele acaba caindo e novamente as forças ali do urso são, no caso, puxadas, sugadas para essa tal nova entidade, no caso. E aí chega numa parte na qual descobrimos, né, pela entidade, de que aquela outra entidade ela foi criada justamente para enfraquecer o Fungi. Ele fala que ele tem que focar na esfera que está centralizada ali, arrancar, porque assim que ele fizer isso, tudo vai acabar. E é exatamente isso que ele faz, ele parte para cima, só que aí, como eu disse, né, ele é pego, o lobo ele é pego e no caso é sugado as forças, no caso do lobo, e que posteriormente ele se transforma naquele urso enorme, gigante, né? Que no caso, lembrando, né, quando ele se transforma no urso, ele sente muitas dores, então é por isso que ele toda hora ele fica gritando e tudo mais, né? A outra entidade se transforma no lobo. E, gente, que cena angustiante, muito, porque o lobo, no caso, que é a outra entidade, ela parte pra cima dele, mesmo ele tendo, sei lá, 20 vezes o tamanho dele, né? Parte pra cima. E aí, o lobo, ele meio que pega com uma mão, pega numa outra e tenta abrir de uma certa forma o lobo, né? E ver, ele consegue meio que ver um pouquinho ali a esfera, né? Só que no mesmo momento que ele tenta rasgar ali o corpinho do lobo, né? Ele é perfurado também, né? Então, gente, que angustiante foi isso. E ao mesmo tempo que ele consegue ali rasgar o lobo, ele cai. Nossa! E ao mesmo tempo que essa cena acontece, a outra entidade está ali olhando e falando: olha, ali está a esfera, foca na esfera, pega a esfera, arranca a esfera do corpo ali do lobo, que tudo vai acabar. E é interessante assim, eu acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é interessante a gente fazer essa reflexão, porque é exatamente isso que os nossos pais, de uma certa forma, faz, né? Eles estão ali não fazendo o que a gente tem que fazer no caso, mas estão ali falando: olha, faz isso, não faz aquilo, preste atenção, foca nisso, né? Mas nós é que temos que ir lá e fazer de uma certa forma, né? Temos que agir, né? Não é só ficar escutando, tem que agir. E no caso, entenda-se também, acredite-se em qualquer entidade que você possa acreditar, que você foque e tudo mais, né? Mas exatamente isso que faz também, né? A entidade, no caso, que você acredita, no caso, né? Ela faz a mesma coisa. Ela tá lá falando: olha, faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo, mas é você que tem que ir lá e pegar o negócio ou deixar o negócio, né? É interessante isso, né? Fazer essa associação, que a gente tem que agir, nós como seres humanos que não temos assim poderes de nos transformar em cachorro, em lobo, em papagaio, em nada, né? A gente tem que agir, a gente tem que sair do nosso lodozinho que a gente cria às vezes, né? E tomar a ação, tomar as rédeas das nossas próprias vidas, né? E ir, não ficar assim parado, esperando, tipo, vai cair, sabe? É interessante fazer essa associação. Pense um pouquinho assim, porque é legal pensar, mas cair também, sabe? Ir. É interessante. Mas aí, voltando para o anime,
O lobo, no caso, o urso, ele caiu e a última forma que ele tem ali é da Mate, né? E ele se transforma na Mate e o lobo, no caso, agora começa a se transformar no urso. E a Mate, como eu já disse, ela tem habilidades para subir em árvores, ela é muito ágil, vamos dizer, criança tipo pilha Duracell, né? Então ela começa a subir a árvore enorme, imensa, né? E ela meio que se joga ali dentro do urso, no caso, que está sendo construído, no caso, né? E ela se agarra ali na esfera e vem galhos de tudo quanto é lado. E ao mesmo tempo que o galho meio que puxa o pé dela, ela se agarra ali na esfera e meio que dá uma ajuda ali, porque o galho tá puxando ela, mas ela também tá puxando a esfera, né? E num milésimo ali, assim, cara, foi muito rápido. Tava vindo 3 galhos assim na direção dela e em um momento assim, uau, a última parte que estava ligando a esfera a outra entidade é rompida e tudo para. Foi incrível. E o urso que estava ali meio que sendo construído toma agora uma forma de uma madeira meio que quebrada, meio que podre, sabe? E a Mate cai ali no chão segurando a esfera e amassa a esfera e sai água. E com essa água simples assim, pura, vem todas as lembranças que ela tinha. Só que presta atenção nessa foto. Na imagem você vê o lobo ali no pé, o urso tá ali meio que no quadril e o menino tá meio que no ombro. Ou seja, todas essas 3 formas, no caso, tornou-se somente um, no caso, no corpinho ali da Mate. Que lindo, gente! Muito fofo. Todas as memórias, no caso, que ele teve, todas as vivências que ele teve ali nesse momento assim de vida tão curta, desses 3 personagens, voltou pra ele, né? Foi lindo, gente. E aí, como eu disse, né, agora eles tiveram um breve contato ali, ele e o criador, no caso, ele perguntando pro criador quem ele era, quem ele é, no caso, né? E ele respondendo que ele era o criador dele, né? Eu já falei já, né? E é interessante esse diálogo que eles têm, né? Como eu disse, ele não pode falar tanta coisa assim porque ele não vai entender. Ele ainda é uma criança, assim, teoricamente, para entender um assunto tão complexo, né? Mas é muito interessante porque ele fala que ele é importante, ele tem um objetivo ali nesse mundo e que aquela outra entidade foi criada justamente para que o objetivo do Fuji, mais essa outra entidade do bem, vamos dizer assim, né, não fosse concluído, né? Mas ele disse que ele vai voltar porque ele precisa que o Fuji amadureça um pouco mais, né? Então continue se divertindo. Caramba, gente, é muito louco. Que anime! E aí, para poder fechar com chave de ouro, né, a velhinha volta e pergunta pro Fuji o que aconteceu, o que foi ali. Ele, no caso, volta a ter a forma do menino e ele olha pra velhinha e fala: não sei, não entendi, esquisito. Falei, como assim? Eu falei, gente, e a capa? Que anime, gente, maravilhoso. Como eu digo aqui, como eu sempre digo nos meus reacts, reviews, análises, podemos muito aprender com os animes, né? Podemos aprender coisas boas, coisas ruins, né? Então fica aqui a minha recomendação de você analisar um pouquinho mais, aprofundando assim no que é as nossas memórias, o que são as nossas memórias, o que elas nos fazem ser hoje, né? É muito interessante isso. E valorize as memórias que você tem hoje, porque elas são suas. É a sua vida, não é a vida de mais ninguém, é sua, exclusivo. Beleza? É isso aí, galera. Valeu! Se inscreva no canal, deixa seu like e bora produzir!